Meu grupo vai falar sobre determinação do sexo. Meu grupo é representado por mim, sou a Kayla, pela Akisa, Cecília, Erlano e Letícia. E eu vou começar falando sobre. Primeiro ponto. Há vários sistemas que definem sexo biológico. O cromossômico, ele possui o XY, que é representado em humanos e outros animais. O X0, que é representado em poucos insetos. E o ZW, alguns animais. E partenogênese é representada em alguns animais também, né? Eu vou começar falando sobre o XY, que é representado em humanos e outros animais. No sistema, as fêmeas possuem o cariótipo XX, ou seja, apresentam o cromossomo X em dose dupla. E os machos apresentam os cromossomos XY. Está presente nos insetos, mamíferos, alguns peixes e plantas. É o caso da espécie humana, onde o macho, no caso o homem, é o sexo heterogamético XY, e é ele que define o sexo da prole. A presença do cromossomo Y nos machos determina a produção de testosterona e consequente desenvolvimento das características sexuais masculinas. O sistema X0, o sistema XO, ele é representado em poucos insetos, né? Esse sistema ocorre em espécie onde não existe o cromossomo Y. Os machos são, portanto, XO, que são, como no exemplo, acima da palavra cromossômico, que é LC-X0. E as fêmeas são XX, como eu falei anteriormente. Esse tipo de herança ocorre em alguns insetos, como os gafanhotos. Os machos desse sistema possuem um número ímpar de cromossomos em seu cariótipo. E as fêmeas possuem um número par. No sistema ZW, como tem a seguir, esse tipo de herança ocorre em algumas espécies de insetos, peixes, aves e répteis. Nessa herança, o sexo heterogamético é a fêmea, que apresenta os cromossomos sexuais ZW, e o macho representa o cromossomo sexual ZZ, que é como tem no exemplo aí, que é ZW a fêmea e o ZZ machos. Como a fêmea é heterogamética, ela que define o sexo da prole nesse sistema. A patelogênese, que é como tem a seguir em alguns animais, não é isso? A patelogênese é o processo de desenvolvimento de embriões sem que haja a fecundação. Os indivíduos formados possuem apenas cromossomos de origem materna e são haploides, que é N, que é como são haploides, né? N, que é como está escrito lá em cima, abaixo do nome de determinação do sexo, haploide, que é representado pelo N. Ok? Em abelhas, os indivíduos resultantes da parterogênese são machos. Que são os zangões. As fêmeas são heterogaméticas, provenientes da união de um óvulo com um espermatozoide. As fêmeas podem ser férteis, que são as rainhas, ou estéreis, que são as operárias. E isso é determinado pelo tipo de alimentação que recebem durante o período larval.
E agora eu vou falar sobre a determinação ambiental do sexo, ok? Era o que eu estava falando anteriormente, mas eu estava dando apenas a introdução. E agora eu vou complementar mais ainda. No primeiro ponto, é representado em alguns animais. No segundo ponto, o sexo é definido pela temperatura no movimento da incubação dos ovos. E eu vou aprofundar mais um segundo ponto, que o sexo é definido pela temperatura no movimento da incubação dos ovos. Em algumas espécies de crocodilos, jacarés, tartarugas e lagartos, o sexo da prole depende da temperatura da incubação dos ovos. Nas tartarugas marinhas, por exemplo, se os ovos forem incubados na temperatura muito baixa, que é como está lá embaixo do ponto 2, se a temperatura for muito baixa, os indivíduos que eclodirem são machos. E se os ovos forem incubados em temperaturas altas, os indivíduos serão fêmeas. E isso são exemplos de tartarugas marinhas. Ok? Obrigada. Bom, vou falar um pouco sobre a herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo é quando o gene ele está localizado na região não homóloga do cromossomo X. E isso pode trazer algumas doenças para o gene, que são como, por exemplo, o daltonismo, que é a dificuldade de diferenciar cores como vermelho e azul, a hemofilia, que é uma doença hereditária, em que há uma falha no sistema de coagulação do sangue, e ela é passada de pai para filho. E a distrofia muscular. A distrofia muscular, ela é quando há uma atrofia muscular degenerativa, ou seja, o músculo ele vai atrofiando até você ficar incapacitado de fazer qualquer coisa. E o exemplo que eu vou trazer aqui agora são dos cromossomos masculinos e femininos na parte da hemofilia. O homem ele tem um cromossomo XY, que é diferente da mulher. Quando ele é XH-Y, ele é normal, ou seja, ele não tem o gene homofílico. Mas quando ele é XH-Y, esse Hzinho ele é recessivo, ou seja, quer dizer que o gene dele é homofílico. Na mulher, quando ela é XHZ, ela é normal, ela não tem o gene da hemofilia. Quando ela é XHzão e XHzinho, ela é normal portadora, ou seja, ela tem o gene de hemofilia, ela tem a hemofilia no gene dela, só que ela não desenvolve. Quando ela é XHzinho e XHzinho, ela tem o gene recessivo que faz com que ela seja hemofílica, ou seja, ela tem uma falha no sistema da coagulação sanguínea dela. Bom dia, meu nome é Cecília, eu vou falar sobre a determinação do sexo em abelhas. Primeiramente, a gente sabe que a determinação do sexo nos humanos se dá quando o espermatozoide fecundando o gameta. A gente sabe que é menina quando tem o cromossomo X e menino quando tem o cromossomo Y. Já nas abelhas é um método totalmente diferente dos humanos, porque eles dependem exclusivamente da abelha rainha. Todo o processo vai girar em torno da abelha rainha. Continuando sobre a determinação do sexo em abelhas, eu vou falar agora sobre o que é a partenogênese. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou explicar um pouco agora. A partenogênese, ela é o processo de reprodução assexuada, em que o embrião desenvolve sem a necessidade de fertilização do gameta feminino pelo gameta masculino. Esse processo ocorre com maior frequência nos invertebrados, mas pode acontecer também nos vertebrados.
mas é na minoria dos casos. Pode ser em peixes ou em alguns répteis, mas é a minoria dos casos. Agora a gente vai entender como funciona, como ocorre a determinação do sexo nas abelhas. Para entender a determinação do sexo das abelhas, é preciso compreender o seu processo de reprodução. Inicialmente, a abelha rainha, ela acasala com os zangões. E o espermatozoide liberado pelo zangão é lançado na espermateca da abelha rainha. E a partir daí, a abelha rainha que vai determinar quais os ovos que serão fecundados. No momento de lançar seus ovos para fertilização, a abelha ela observa os alvéolos. E aí, quando ela observa, vai ser onde se desenvolvem os embriões fêmea e zangões. Os zangões, eles vão estar em alvéolos maiores e as fêmeas em alvéolos menores. E aí, dependendo do alimento que eles consumirem durante a vida, que vai determinar se eles serão abelha rainha ou se serão operários. E encerrando nosso assunto sobre determinação do sexo em abelhas, nós temos que saber que as fêmeas são diploides e os machos são haploides. E também, outra coisa é que cerca de 3 dias após a postura, eclode uma larva embranquiçada e de formato vermiforme. Até se tornar adulto, a larva passará pela fase pré-pulpa e pulpa. E também o período de cada uma dessas fases é diferente para as rainhas, abelhas rainhas, para os operários e para os zangões. Cada um tem a sua fase diferentemente. Enfim, encerramos o assunto sobre determinação do sexo em abelhas. Meu nome é Erlano e irei falar sobre o sistema XX e XY. A fêmea possui o cariótipo XX, já o macho possui o cariótipo XY. A fêmea possui o cromossomo X em dose dupla, já o macho possui o cromossomo X e Y. O Y é o responsável pela determinação do sexo da prole e também pela produção da testosterona. E esses são um dos exemplos de cariotipos do sistema humanoidade. Irei falar agora do sistema ZW e ZZ. Esse tipo de herança ocorre em algumas espécies de insetos, peixes, aves e répteis. Nessa herança, o sexo heterogamético é a fêmea, que apresenta os cromossomos sexuais ZW, e o macho ZZ. Como a fêmea é heterogamética, é ela que define o sexo da prole. Continuando o assunto, irei falar agora sobre o sistema X0 e XX. Esse sistema ocorre em espécies onde não existe o cromossomo Y. Os machos são, portanto, o X0 e as fêmeas são o XX. Esse tipo de herança ocorre em alguns insetos, como os gafanhotos. Os machos desse sistema possuem um número ímpar de cariótipos em seu sistema e as fêmeas possuem um número par. Ao assunto, irei falar agora do sistema XX e X0 no gafanhoto. Em gafanhotos que possuem o sistema de determinação do sexo XX e X0, a cor rosada do corpo é a capacidade por uma mutação recessiva. A cor do tipo selvagem é verde. Se o gene está localizado no cromossomo, que tipo da prole masculina e feminina poderia ser formada a partir do cruzamento entre uma fêmea rosada homozigota, que é XX, e um macho homozigoto do tipo selvagem XR.